assustado com os temas. Eu tava para vir hoje, acho que eu vou assustado. Pô, mestre, eu tenho que contar com o senhor, o que acontece? Eu tenho muita dificuldade nos temas subjetivos. O objetivo, graças a Deus assim eu consigo desenvolver, mas os objetivos eu consigo resolver. Agora, os subjetivos, pô, tu tem uma dificuldade muito grande. Mas tu chegou a escrever alguma coisa? Travo, não consigo desenvolver nada. Mas aí você diz o quê? Falar de você, falar não, pessoal, assim, coisas pessoais. Vamos lá. Não, coisas filosóficas, culturais. Exemplo, que eu vi lá no tema. Acho que foi Polícia da Paraíba. Tava lá, a diferença do tempo de serviço com o tempo de descanso, que implica na saúde mental do policial. Um negócio assim. Tempo de serviço, tempo de descanso. Tempo de serviço é o tempo, é a jornada de trabalho isso. que ele é. E tempo de serviço é a parte que ele fica em casa. Não, tempo de serviço e tempo de descanso. Tempo de descanso que ele fica em casa, tempo de serviço que ele está em atividade. Eu falei, cara, como que eu desconheço sobre isso? Aí, tipo assim, eu tô com muito medo de vir um tema assim desse, subjetivo. Eu fiz uma redação sobre, era uma redação também, era do FGV também, eu fiz na quinta-feira. O tema era o seguinte, ele dava para você, primeiro para ter um texto motivador, né? Isso. Aí o texto era um texto do Nietzsche, filósofo Nietzsche, é um texto difícil de ler. O Nietzsche falava da relação do trabalho. Cara, o texto era o seguinte, se eu tiver depois até pego ele aqui. O texto falava do seguinte, falava do cara do trabalho por prazer, que as pessoas trabalham por conta do salário e não por prazer. Mas existe um seleto grupo que só trabalha se for por prazer. Prefere não trabalhar do que trabalhar sem prazer. Aí ele cita artista, cita um grupo seleto e tal. E no final, o texto é sobre isso. E no final ele fala assim, qual é a sua relação com o trabalho? O que você espera, como é a sua relação com o trabalho e como você espera que seja essa relação daqui para frente. Ou seja, é totalmente subjetivo. Tema totalmente subjetivo. Então, qual é a tua relação com o trabalho e como você espera que ela seja daqui para frente? Porque, na verdade, ela está perguntando até para o concurso, né? Que a pessoa está inserida, porque ela está perguntando daqui para frente. O que você espera? Na verdade, qual é nesses casos, você está dizendo que é subjetivo, a primeira coisa que a gente precisa é matar de cara. Bom dia. A primeira coisa que a gente precisa matar e não pode deixar passar é quais são as palavras-chave. Porque é elas que vão encadear, elas é que vão encadear o seu pensamento. Se tu não matar as palavras-chave do texto, você vai ficar, você corre o risco de ficar solto, se perder. Por exemplo, quando eu digo para você, e nesse caso do Nietzsche, que o cara está falando do trabalho do prazer, essa é a chave. A chave da redação é a seguinte, você aceita trabalhar sem prazer, só pelo dinheiro? Ou para você o mais importante é o prazer também? Tanto quanto o dinheiro ou até mais do que o próprio dinheiro. Porque o texto dele falava que para algumas pessoas o prazer é mais importante que o dinheiro. Tanto é que o texto dizia assim, tem gente que se sujeita a miséria, constrangimento, tarará, mas não cede. Ou seja, que o prazer é ainda mais importante que o dinheiro. Mesmo que você estando ferrado financeiramente, o cara não desiste. Então, nesse tema específico, a palavra-chave era prazer e trabalho. Quer dizer, você aceita trabalhar só por dinheiro? Sim ou não? Você aceita atravessar isso tudo, mas precisa do prazer para trabalhar? Então, o teu texto ele tem que andar por essa linha. Do você explicar se aceita ou não trabalhar só pelo dinheiro, né? Ou aceita as humilhações, mas não abre mão do prazer do trabalho, do que você faz. Era isso. Se você não enxergar isso no texto, aí acontece isso, você vai ficando solto e tu não consegue compreender. O que eu te digo? Numa redação subjetiva, pessoal, que a gente chama de temas fechados, o texto motivador ele é ainda mais importante do que num texto aberto, porque, na verdade, você tem que escrever em cima do que o cara quer. Eu, por exemplo, nessa redação, que eu passei para essa turma, só 2 alunos conseguiram entender.
o tema era subjetivo. Todo mundo falou da relação do trabalho. Que o trabalho dignifica as pessoas, que o trabalho... né, a gente precisa trabalhar para ter... Mas não era isso, o tema não era o trabalho. O tema era a sua relação com o trabalho. Aí, no caso, você acaba tangenciando o tema. Tangenciando o tema. Isso aí é nula? Sim, é zero. É zero. Tangenciou o tema, você... Quer dizer, se eu pedir para tu escrever... É a mesma coisa. Pedir para tu escrever sobre meio ambiente, você falou sobre polícia. É a mesma... Para o cara é a mesma coisa. Você não conseguiu entender. Porque qual é o primordial na redação? É o cara saber se você entende o que eu estou te propondo. Porque quando você... Não aqui. Mas, por exemplo, quando você faz uma prova de entrevista de emprego que tem lá uma interpretação de texto, tem uma redação. Por que aquilo existe? Porque durante o seu trabalho você vai receber a ordem. Certo? E o cara quer saber se você sabe a ordem que você... Porque, olha só, existem duas coisas. Essa pergunta é muito legal para vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Existem dois tipos de avaliação. Existe o critério de seleção e o critério de avaliação. Quando a gente está numa escola normal, o critério utilizado ali é um critério de avaliação. O que é um critério de avaliação? Eu estou te avaliando como um todo. Tudo que você faz, para mim, conta como ponto de avaliação. Porque a minha intenção não é te reprovar. A minha intenção é te mostrar o quanto você consegue produzir. Então eu crio uma escala de 0 a 10 e vou te avaliando para você entender de 0 a 10 aonde você está. E aí, se você for menos de 5, eu digo que é insuficiente e vou te dando outras ferramentas para que você consiga ser avaliado de uma outra maneira, de maneira diferente. Por isso que tem, na escola tem recuperação, prova final, etc, etc, etc. É a avaliação. E tem o critério de seleção. Critério de seleção, o que eu quero no critério de seleção? Que os melhores passem. Que é o que a gente está fazendo aqui. Aqui a gente está trabalhando no critério de seleção. No critério de seleção, além de eu querer, eu quero os melhores. Mas eu quero os melhores em que sentido? No sentido que eu propus. Você tem que ser o melhor naquilo que eu propus para você fazer. E o que acontece? Tu vai fazer prova para a polícia militar. Você vai receber ordem. Eu tenho que saber, o meu concurso, ele pensa nisso. O cara que vai entrar, ele sabe receber ordem? Ele entende a ordem? Entendeu? Então, e o nada mais completo para saber se o cara entende ou não entende alguma coisa do que uma redação. Se eu te dou uma proposta e você não sabe nem entender o que eu te pedi, como é que tu vai entender quando eu te pedi alguma coisa verbalmente? Quer dizer, nem lendo, que tu pode ler aquilo várias vezes, se você conseguiu me entender, tu tangenciou o tema. Como é que você vai entender aquilo que eu te proponho quando eu te der uma ordem? Só, vai lá naquele lugarzinho, tu precisa ir pegar sei lá, vai numa investigação, precisa lá buscar o cara lá não sei aonde. Entende? E a gente vive, por isso que eu achei muito interessante no caso desse concurso de vocês, ser pela FGV, que está nivelando por cima. Que o problema das provas é que eram todas niveladas por baixo. Você sabe disso porque a gente vê o material humano que você tem aí na rua. Prova nivelada por baixo. Eu estava estudando sobre isso, eu tenho um amigo meu que é antropólogo. Ele é da PUC, mas ele faz mestrado na Inglaterra. E um dos estudos dele é sobre polícia. Cara, tu imagina, nós aqui, tu vai pra rua. A gente, eu Eduardo, por exemplo, vou falar por mim. E a gente estava conversando sobre isso. Eu, por exemplo, nunca tive uma arma na minha vida. Nunca tive uma arma. Eu não sei qual seria a minha reação se eu tivesse uma. Talvez se eu tivesse uma, eu saberia usar e usaria de forma totalmente equivocada. Eu acho que eu seria equilibrado, mas não sei. Talvez não. Só que o cara que foi preparado para isso, ele sai, teoricamente, preparado para isso. Ou seja, tu não concorda comigo que o cara que sai armado para a rua, que foi preparado, ele tem que ser um cara muito mais racional do que eu? Se eu ficar nervoso, ele tem que me acalmar. Eu tenho direito de ficar nervoso. Eu tenho direito de ficar nervoso porque eu sou um cara leigo, um cidadão normal. O cara que está lá fardado com a arma na mão, ele não tem o direito de ficar nervoso. Porque ele está ali por contrário, ele está ali para evitar que eu fique, entendeu? Meu cidadão, vem cá, você está nervoso. Vem. Claro que em algum momento ele vai ter que utilizar a força, é óbvio que ele vai ter. Mas, na verdade, aí, quando ele utiliza a força, o que acontece? É o último
recurso. Ó, tentou tudo, não deu jeito. Aí, paciência. O Eduardo não quis me ouvir. Eu falei com ele 10 vezes e ele continuou exaltado. Ó, o último recurso é força. Só que o que acontece quando você nivela o cara por baixo? Ele não entende isso. E aí o primeiro recurso que ele utiliza é a força. Aí dá merda. Porque a força é desproporcional. Talvez eu era só um cara que estava irritado, briguei com a mulher naquele momento e estava ali enchendo o saco dele. Quando ele aplica a força, acabou o problema. Aí arrumou um outro problema. Já é outra história. E aí o que acontece? O que acontece hoje? Por isso eu vou voltando ao que você está dizendo. A prova da polícia, ela tende a ser um nível mais alto porque o nível da população está mudando. Tu pega o nível da população há 20, 30 anos atrás, era muito mais baixo do que é hoje. Então o que está acontecendo? Todo mundo tem que ir subindo. Se não, fica desproporcional, que já é o que acontece hoje. O cara te aborda, por exemplo, no trânsito, ele não sabe te abordar. Ele não sabe. Ó, eu fui, final de semana passado, num evento. Estava eu, minha mulher, minha mãe, meu filho minha filha, o namorado da minha filha, e meu filho de 6 anos. A gente estava perdido, né? Num lugar lá muito grande, estava perdido. A gente parou, pô, aí tinha um carro da polícia. Qual é o óbvio de você pegar informação? Carro da polícia, nem era no Rio. Foi no carro da polícia. Cara, quando eu cheguei lá, cara, o guarda que tava, os dois, eram dois. Cara, eles estavam assim, eu fiquei com medo. Depois que eu dei bom dia, eu me arrependi. Podia ter perguntado a outra pessoa. Tu vê como é que o cara não podia estar ali. Aí a gente pergunta, como é que ele entrou? Entende? É isso. E aí você está falando assim, por que a prova, o nível dela está aumentando? Porque essa galera vai ter que ser retirada de uma determinada forma. Então, os temas subjetivos, voltando no seu tema inicial, por que ele serve? Por que ele é mais difícil? Porque você precisa de uma articulação maior. Você precisa de um pensamento melhor. O pensamento subjetivo, ele é diferente do pensamento objetivo, daquilo que é comum a todos. Você falar de si mesmo é difícil. Falar de si mesmo é sempre difícil. Não que o termo subjetivo queira que você fala de si mesmo, mas quer que você se posicione dentro daquela determinada situação. É aí que está o problema. Como que eu me posiciono? Porque tem a galera aí, a grande maioria, se acha um fera em todos os sentidos. E aí o cara que se acha fera, ele não consegue entender as problemáticas de um tema subjetivo. Porque ele olha aquilo como se ele não consegue se inserir naquele lugar. E por que as redações subjetivas elas estão ganhando força? A gente chama de tema fechado. Porque a proposta é o cara se colocar em determinada situação. É o que eu acabei de falar. Qual é a sua relação lá do emprego, do Nietzsche? Nietzsche é um filósofo do século XIX. Quer dizer, e lá já tinha esse problema do emprego. Imagina hoje. Entende? Então, assim, você sabia que mais da metade das crianças que entram na escola hoje, a profissão que elas irão exercer no futuro ainda não existe? Olha que a profissão, criancinha lá, 5 anos, está entrando na escola hoje. Lá, aquilo que ela vai ser quando crescer, a profissão dela ainda não existe hoje. Porque tamanha a evolução das coisas que... As coisas que a gente vê hoje aqui, há 20 anos atrás não existia. Né? Tecnologia, por exemplo. Pega a tecnologia e volta 20 anos atrás, que tu vai ver que o mundo era outro padrão. E aí o que acontece? A gente tem que acompanhar isso. A gente tem um problema gravíssimo no Brasil, que a educação não acompanha a evolução de uma maneira normal, não acompanha. A escola, com algumas exceções... Isso é pública, né? Nem pensar. Ela não acompanha a evolução que a gente teve. E, cara, eu brinco com isso na aula de literatura. Existiam períodos literários que duravam 100 anos, 150 anos. Agora dura 5. 5 anos. 5 anos para o outro, mudou. Pode ver, as músicas que tocam hoje no rádio são as mesmas de 5 anos atrás? Se tu pegar o rádio 5 anos atrás e olhar hoje, parece que tá no outro mundo. Então mudou 5 vezes já. Entende? Antigamente não, durava uma década, 20 anos, era basicamente o mesmo ritmo. Então, o que a gente faz hoje? Eu te obrigo a se posicionar o tempo inteiro. Por isso é que quando eu falo para vocês assim, leio, não basta só você olhar e ver o que o cara tá falando. É você olhar, tu tá olhando lá, tu tá vendo um jornal. Tu tem que se inserir naquele tema. Cara, o que eu acho sobre isso? Qual é a minha visão sobre isso?
primeira coisa que você precisa é assim, o cara tá falando bobagem? Ou o cara tá falando coisas... Sabe o que é maneiro quando você percebe? É legal. Quando você ouve alguém, vai lá, lê um jornal, ou vê um vídeo, parará. Quando o cara tem uma visão divergente da sua, ele tá falando uma coisa que você não concorda com ele, mas você consegue entender que tem fundamento aquilo que ele está dizendo. Mesmo que você não concorde com um fundamento que ele está dizendo. Ali você começou a abrir sua mente. Ficou claro. Ali ficou claro. Quer dizer, eu posso continuar não concordando, mas, cara, ele está baseado nisso, ó, ele está argumentando nisso. E dentro do mundo dele, aquilo ali faz sentido. Só ver a entrevista dos terraplanistas. Mas assim, o terraplanista é meio que uma figura que o cara não aceita os argumentos contra. Não, mas aí tu tenta... Se tu parar pra ver, eu não concordo não, mas se tu parar pra ver alguns argumentos, ele fala assim, pô, realmente é, cara. Eles argumentam, quer dizer, criam. O problema é que ali, alguns argumentos não, se você for lá pesquisar, ele não tem fundamento. Mas dentro da cabeça do cara, aquilo ali olhando olho nu, né? Eu escrevi um artigo para um amigo que falava sobre política internacional. Falava exatamente sobre como que o mundo está mudando. Depois da Segunda Guerra Mundial, isso é muito importante para vocês entenderem essas bobagens que a gente vê por aí. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo tinha vergonha de ser de direita. Essa é a realidade. Terminou a Segunda Guerra Mundial, 1945, o mundo tinha vergonha de ser de direita. Por que tinha vergonha de ser de direita? Porque Mussolini, e aí tem que estudar, Mussolini, Hitler e o Japão, que era o Hirohito, que na época era o imperador, mas tinha outras pessoas, era ideologia de direita. Era ideologia de direita. E qual é a diferença de direita e esquerda? A direita e a esquerda nasce na França, no advento da Revolução Francesa. O que era direita e esquerda? É básico. Você não é de direita e esquerda, você nasce. Infelizmente, porque quem gosta, gosta. Você não é direita ou esquerda porque você quer, é porque aconteceu. O que era direita e esquerda? Tinha um rei, os caras queriam dar porrada no rei, o rei tava confusão do cacete lá, ninguém conseguia resolver nada, a França é uma ebulição, todo mundo, até que vai ter Revolução Francesa. Tá. E aí o rei senta lá e fala assim, pô, eu tenho que botar uma ordem nesse lugar. O que ele faz? Ele arruma um conselho para ele poder tentar colocar ordem. Ele senta no meio, porque ele é o cara, ele é o moderador. À direita deles sentam os nobres, os empresários, donos da grana. E à esquerda dele sentam os trabalhadores. Daí vem o conceito de direita e esquerda. Direita são os empresários, donos do meio de produção, do capital. E à esquerda, o cara que é o dono do meio do trabalho. Porque olha só, não existe empresário se não existe trabalhador. Isso é fato. E aí o que acontece? Um é de direita e outro é de esquerda. Esses são os dois conceitos de direita e esquerda. Você, quando tu nasce, ou tu nasce de um lado ou tu nasce do outro. Ou tu é filho de um empresário, um cara milionário, ou tu é filho de um trabalhador. É isso. O primeiro conceito é esse. Que tu tem que entender quando tu ouve alguém falar de alguma coisa. E aí, essa galera da direita aqui, cara, o cara é o dono do meio de produção. Claro que ele vai ser mais poderoso do que o cara da esquerda. O que acontece na França é que os caras da esquerda, eles são financiados pelo cara da direita, tomam o poder e depois entregam o poder pro cara pra direita por dinheiro, entendeu? Como é que funciona a história. E aí, hoje em dia, o que acontece? O que é um governo de esquerda? Goste você dele ou não. Ele é o governo cujas políticas públicas estão voltadas para a classe trabalhadora. É claro que ele tem um monte de outra coisa, corrupção, etc, beleza? E o que é um governo de direita? Ele é um governo que vai preservar os meios, os donos do meio de produção. Ponto. O problema do cara, ele tem o direito de, pô, agora eu acho que eu estou precisando, as empresas estão tudo quebradas, a gente está precisando de um governo que priorize as empresas. Beleza. Ah, tá, mas quando você escolhe isso, essa definição tu tem que ter em mente. O problema é que o cara ouve algumas coisas e não sabe nem o que é aquilo ali. Esses conceitos básicos é que me assustam. Vocês sabem o que é comunismo? O que é comunismo?
É a China? Não! Não é a China. A China não é comunista. A China não é comunista. A China é uma ditadura. O nome daquele ali é ditadura. Só é um nome. O cara se apropriou do símbolo. Pegou aquele símbolo do comunismo e virou uma ditadura. Comunismo. Comunismo vem de comum. O que é comum? É algo que é de todo mundo. Então, na verdade, na essência do comunismo, é boa. É todo mundo. Aquilo ali pertence a todo mundo. O comunismo foi colocado em prática? Não, nunca foi. Nunca foi. É um grupinho que assume o poder. Quando ele assume o poder, com a bandeira do comunismo... Por que todo mundo apoiava o comunismo? Porque era bonitão. Caraca, é comum, não, vamos ser dono de tudo. Tá, vai ser dividido para todo mundo. Beleza, o cara ia lá. Quando aquele grupo chegava lá, o que ele fazia? Opa, não, agora nós chegamos. Essa parada aqui é minha. E o resto continua do jeito que estava. Entende? Aí a gente acha que aquilo ali é comunismo, não é? Então, entre você escrever sobre um conceito e escrever sobre uma realidade, são coisas diferentes. Então, assim, o repertório que você traz na tua cabeça, ele é fundamental para você montar as coisas. Tu sabe uma aula que eu acho que a gente tinha que ter? Atualidades. Falar sobre determinados temas. Vou falar com você para fazer um projetinho. Para que você exaurir aqueles temas. Cara, vamos falar sobre o que está acontecendo. Isso é verdade? Isso é mentira? Qual é o ponto de vista aqui? Qual é o ponto de... Isso abre a tua mente. Abre a tua mente. Quando eu pedir para tu escrever sobre alguma coisa, ou você precisa escrever alguma coisa, aquilo abre a tua cabeça de uma tal maneira. Porque, assim, o problema nosso é que a gente não consegue enxergar o que é claro. Entende? E a gente acaba achando que tudo é complexo. Algumas coisas são complexas. Mas algumas coisas são bem claras. E conceitos são claros, são objetivos. Você lá na tua casa, tu tem alguns conceitos. Ó, isso aqui dá, isso aqui não dá. Não é tão claro. Ninguém discute. Ninguém discute o que é conceito para você. E o que é complexo? São os problemas, as variáveis. Essas são complexas. Tem dia que você pode fazer algumas coisas, tem dia que você não pode, você tem que pensar, entendeu? Então, e a gente, na hora que você está escrevendo, está desenvolvendo o seu pensamento, tu tem que deixar claro o que é conceito, o que é um conceito, o que são reflexões, probabilidades e tal, ali. Isso vai nortear, vai fazer com que você consiga se colocar num determinado tema. Porque a gente não consegue se colocar no tema porque a gente fica preocupado com o julgamento. Se aquilo ali, será que eu estou julgando? Será que eu não estou fazendo o que deve ser feito? Mas na verdade, cara, assim, você se coloca. Quando eu te dou um tema subjetivo, a minha intenção é que você se coloque. Como é que é o tema que você falou da redação? Não, trabalho assim, discorra acerca do tempo de serviço e do tempo livre do policial. Então, a primeira coisa é que você tem que se posicionar. Primeira coisa, isso aí você vai ter que dizer no seu texto em um determinado momento. Mas ele vem trazendo, no texto base ele vem trazendo acerca da saúde mental do policial, que muitos sofrem de problemas mentais, enfado, cansaço mental, e aí no final ele coloca discorra acerca do tempo livre e do tempo de serviço do policial militar. A primeira coisa, essa posição você vai ter que ter no teu texto. Tu acha que a quantidade de tempo trabalhado e a quantidade de tempo de descanso, hoje, você concorda com essa relação de tempo? Isso aí você vai ter, num determinado momento, você vai ter que deixar claro. Se você acha que, não, é viável, o que está hoje... Só falando que eu não tinha entendido é se colocar no tema. E assim, a gente vê muito hoje os policiais militares em condições de estado de vulnerabilidade. Então, as planos de desenvolvimento, sobre correr se estiver errado. Isso. Equipamentos de segurança, o investimento em equipamentos de segurança. Ó, dá para fazer um monte de coisa. Equipamentos de segurança. Por exemplo, financeiramente, o cara quando ele está de folga, ele tem tempo. Ele consegue praticar o lazer dele no momento da folga. Bom dia. Sim ou não? Isso aí é uma outra coisa que tem a ver com o tema. O cara, moradia. O cara consegue morar num lugar onde ele se sente no momento de folga e tal. Por exemplo, a escala dele é uma escala... a escala dele é uma escala plausível para o cargo, para aquilo que ele exerce. São essas coisas que o teu texto vai ter que mencionar. Assim, o próprio texto, ele já te dá uma ideia. Quando ele te fala de que
policiais estão sofrendo. Então, ele já deixa claro que há um problema. Lembra que a gente falou na primeira aula que se não tivesse problema não tinha redação? Então, assim, a gente já está claro que tem um problema. Já existe o problema aí. E o problema do cara que está estressado. Então, se o cara está estressado a ponto do que o texto está dizendo, significa que aquilo que está acontecendo não é legal, não é 100%. Não está adequado para o cargo. Ponto. Então, primeiro você concorda com isso? Sim, se você concorda, a primeira coisa que você vai fazer é aquele do é notório que, né? Você começa lá. Eu começaria assim, ó. É notório que, ó. É notório que. Aí qual é o tema? O tempo de serviço. Não, é o tempo de serviço. Discorra acerca do tempo de serviço e do tempo livre, de folga, no caso. É notório mas aí no texto que base ele traz a saúde mental do policial, que muitos estão cansados. o tempo de serviço e o tempo de descanso O tempo de serviço e o tempo livre. e o tempo livre na carreira de um policial. Olha como é que eu fiz exatamente aquilo que a gente fez, ó. É notório que tá aqui, ó, tá vendo? Ó, esse aqui é o início. O resto, esse aqui é o tema. Esse aqui é o que eu coloquei. Esse aqui é o subjetivo. Né? Ó, é notório que o serviço de tempo livre na carreira do policial é um fator que deve ser muito bem analisado. Ó, continuei com a minha proposta aqui. Agora eu vou fazer o quê? Lembra que eu tenho que fazer o contrário? Pois, o que ele está dizendo aí? Aí vai para o texto motivador. Pois, o que acontece com ele? Saúde mental, muitos estão cansados, enfadados. Pois, muitos desses homens, eu estou fazendo aqui mais aleatoriamente, estão, ou passam, né? Passam por dificuldades mentais devido à carga de trabalho. Ponto. Agora eu venho com os meus argumentos. O que eu tenho que fazer para falar sobre isso? Aí você fala assim, ó. Aí vamos lá, eu vou criar dois na minha cabeça. Por exemplo, uma revisão da carga de trabalho seria um bom começo para resolver alguma questão, vírgula, assim como uma
garantia de que, vírgula, durante, não vou botar folga não, vou botar durante o descanso, esse profissional possa realmente revigorar-se. Mais ou menos, estou fazendo de cabeça aqui porque nem estava pensando no tema. Isso aqui seria uma introdução. Dentro daquilo, nem fugir do que a gente está fazendo, não. Ó, eu construí uma redação bem simples, direta, objetiva. Você podia fazer uma pergunta? Poderia fazer. Seria possível reduzir, né, ou modificar a qualidade de tempo de trabalho de descanso do policial? Aí vai lá e responde. Poderia também. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Veja bem, a partir do desenvolvimento é que eu vou me colocar. Eu vou me colocar baseado em quê? Primeira coisa. Segunda coisa. Durante o descanso. Isso. O que eu estou dizendo aqui? O cara, quando está descansando, ele consegue descansar? O cara, se ele não tiver grana, ele vai descansar como? Ele vai arrumar outra coisa para ele fazer no horário que ele não está trabalhando. Que é o que acontece. O cara, ao invés de trabalhar, ele pega uma dupla jornada, por exemplo, porque ele tem que ter dinheiro. Entende? Então, é isso que eu estou querendo. Isso aqui que o meu texto vai ter que mostrar. Agora é só desenvolver. Aí no final, que é o que a gente vai falar sobre hoje. Aí agora, hoje eu vou falar sobre a conclusão. Aí na conclusão, você vai ter que se colocar um pouco mais, você vai ter que ser um pouco mais, né, arriscar um pouco mais, porque, na verdade, o tema ele é mais fechadinho, então você vai se colocar. Deixa eu só abrir um parêntese, porque isso da aula que eu te falei que eu dei essa semana, as pessoas não entenderam isso. Se na pergunta, se a proposta de redação for uma pergunta, e essa pergunta estiver em primeira pessoa do singular, por exemplo, te fazendo uma pergunta a você, diretamente a você, por exemplo, o que você faria? Como você se comportaria? Se a pergunta for essa, a resposta tem que ser o quê? Eu me comportaria dessa forma. Porque a pergunta foi direta, ela foi objetiva, tá lá, pá. Se tiver um pontinho de interrogação, significa que aquilo ali está sendo uma pergunta. A não ser que pode ser uma pergunta retórica, mas não é, ali no caso não era. Era uma pergunta assim, como você se colocaria? Se eu estou te perguntando como você se colocaria, o que você tem que fazer? Me responder. Eu não posso fazer a pergunta e você se responder de uma maneira aleatória, vaga, imprecisa, porque não é essa a intenção. Mas mesmo a relação sendo pessoal, eu tenho que responder na primeira pessoa? Mesmo sim, porque na verdade ele te fez uma pergunta. Ela é impessoal, veja bem, essa é a diferença do tema fechado do tema aberto. Ela é impessoal quando a proposta te é impessoal. Se eu peço para você falar sobre... Aí é impessoal. Embora pareça pessoal, não é. Em nenhum momento ele perguntou a tua opinião aí. Ele deixou você falar assim, qual é a relação, o que funciona entre descanso e trabalho? Tu vai se colocar porque você vai analisar o que? A problemática. Essa é difícil. Agora, eu vou pegar aqui, daqui a pouquinho eu vou pegar o tema da redação. Deixa eu pegar aqui. Para vocês entenderem a diferença. Só para vocês entenderem.
achar aqui, porque tem tanto transmissão.